meus queridos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo e hoje nós vamos falar rapidinho sobre a questão da propagação retilínea da luz, tá? Quando a gente fala sobre a questão de propagação retilínea da luz, um bom exemplo de a gente falar sobre isso é a questão da descoberta de Aristóteles, né? A respeito da circunferência da Terra, certo? Eu vou explicar de uma maneira bastante diferente daquilo que foi feito na época, mas a gente pode entender de uma forma um pouquinho melhor hoje, tá? Bem, o que seria hoje, né? A gente tem que entender primeiro que o Sol, certo? Ele é uma fonte, ele é uma fonte primária. Ele é uma fonte, ele é uma fonte primária. Ele é uma fonte de luz extensa. Eu não posso considerar como uma fonte pontual. E o Sol é uma fonte cilíndrica. Certo? Então eu preciso ter uma fonte cilíndrica de luz. Né? Então o cara fala assim, como assim uma fonte cilíndrica, professor? É que você tem que imaginar que o Sol é muito grande comparado com a Terra. Então praticamente nós temos um paredão aqui. Então o que acontece é que na verdade o Sol, quando ele chega para nós aqui, basicamente ele chega dessa forma aqui, ó. Ele chega dessa questão aqui. Então diz as más línguas, né, que quando Aristóteles ele vendo ele viu que na cidade de Siena, uma certa época do ano, a luz ela chegava no fundo de um poço, né? E o poço eles são cavados sempre na vertical. Então, ou seja, em direção ao centro da Terra, certo? Ele comparou e ele percebeu que nessa mesma época, né, isso não acontecia à cidade de Alexandria, que estava a aproximadamente 800 quilômetros ao norte, certo? Nessa mesma situação, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, certo? Então, a questão é, primeiro, por que que isso não ocorre, né? A primeira explicação é de que se isso fosse possível, tá? A gente teria a seguinte relação. Primeiro, se isso fosse verdade, que a Terra fosse plana, era para ter sombra, ou nesse caso não ter sombra, né? Ou seja, a luz era para chegar no fundo do poço, tanto na cidade de Alexandria como na cidade de Siena. Ou seja, nesse dia que foi, por exemplo, colocado um poste, não tem sombra na cidade de Siena. Em compensação, na cidade de Alexandria, nós temos uma sombra. Na cidade de Siena, nesse dia, a luz chega no fundo do poste, no fundo do poço. Mas na cidade de Alexandria, isso não ocorre, certo? Então, a única explicação plausível é essa aqui. A Terra ela é curva, ela é formada por uma esfera. Então, Aristóteles ele bolou a seguinte ideia. Ele foi lá, colocou um poste, certo? Ele colocou um poste. Esse poste, ele fez a seguinte jogada. Ele colocou esse poste de tal forma em que você teria isso aqui, né? Um poste que estaria perpendicular aqui na cidade de Siena. Nesse dia não tem sombra. E na cidade de Alexandria, lembrando que está a 800 quilômetros ao norte, você teria essa jogadinha aqui, certo? Então você teria isso aqui, certo? Então você teria essa jogada. Então se você for analisar, aqui forma um ângulo, né? Estaria formando um ângulo. Da mesma forma como se você imaginar que esse raio de luz ele vem paralelo a esse poste, né? Você estaria formando isso aqui, ó. Opa, deixa eu fazer aqui um negócio diferente, né? Opa, agora travou. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui. Então, com essa jogada, né, a gente consegue perceber que aqui também tem a formação de sombra. Né? Essa formação dessa sombra aqui, ela ocorre da mesma forma como aqui. Ele vem paralelo. Então, olha aqui, ó, paralelinho. Olha lá. Certo? Então, o mesmo ângulo que eu tenho aqui, opa, aqui,
o mesmo ângulo que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui. É o mesmo que eu tenho aqui. Certo? Essa que é a malandragem da coisa. Então, com essa situação aqui, certo? Que eu tenho, que são ângulos e barará, aquela coisa toda, eu posso fazer um comprimento de arco. Que seria o seguinte. Essa distância, ela é conhecida. Certo? Essa distância aqui, ó, ela é conhecida. Eu conheço a distância aqui. Essa distância que eu marquei ali, que ele colocou como ΔG, né? Ela é aproximadamente 800 quilômetros. Ok? Então, eu teria a seguinte relação. Eu teria o seguinte. Eu também sei que esse ângulo é aproximadamente 7,2 graus. Tá? Então, eu teria a seguinte ideia de que 7,2 graus é aproximadamente equivale a 800 quilômetros. Se eu tiver 360 graus, vai ser igual a x. Ou seja, se eu fizer essa continha, eu vou achar aproximadamente a circunferência da Terra, ou seja, 400 mil quilômetros. Tá aí, né? Descobriram o raio da Terra há 200 anos antes de Cristo e tem uns Zé Ruela que acham que a Terra ainda é plana, né? Bem, mas vamos lá. Gente, então aqui, o que a gente tem agora com relação a essa parte aqui, ó, né? A gente tem essa questão aqui. Vamos fazer uma aplicação agora sobre essa questão né, essa propagação aqui. Vamos fazer o exercício número 7. O exercício número 7, ele diz o seguinte. A sombra de uma pessoa tem 1,80 m e 1,60 m. No mesmo momento, do seu lado, uma sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuir, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Vamos lá. Então vamos fazer aqui o desenho para facilitar a nossa vida. Então o que a gente tem? Vamos fazer aqui, ó. Bem, para a gente poder resolver isso aqui, vamos fazer os nossos desenhos, facilita bastante a nossa vida. Então você tem aqui o poste, né? Nós temos aqui, vamos fazer esse lado aqui, ó, olha que coisa linda. Nós temos aqui a pessoa, uma pessoinha, né? Então a pessoinha, a pessoinha que está aqui, e a gente tem o seguinte, certo? Vamos copiar. Então você tem o seguinte, então você terá aqui, ó, aqui e aqui. Aqui, ó, coisa linda, né? Então vamos supor que isso aqui é tudo paralelo, certo? Então nós vamos ter a seguinte jogada. Vamos trabalhar. Então, ele falou que a pessoa mede 1,80 m e tem uma sombra de 60 centímetros, certo? O poste, ele tem uma sombra de 2 metros. Eu posso calcular a altura do poste com isso, certo? Você perceba que a sombra aqui da pessoa é 3 vezes menor do que a sombra, a altura da pessoa, melhor dizendo, é 3 vezes maior que a sombra, que é a sua sombra. Então quer dizer que essa sombra ela vai ser 3 vezes maior que a altura do poste. Então provavelmente isso aqui vai dar 6 metros. Mas a gente pode fazer o cálculo, né? Só faz uma conversãozinha de unidade aqui. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,6 de metros, certo? Então nós vamos ter a seguinte jogada. H por 2 é igual a 1,8 por 0,6, certo? Você multiplica o cruzado, você terá 0,6
H é igual a 2 vezes 1,8, né? E vai ficar 3,6. Ou seja, H é igual a 3,6 dividido por 0,6. Isso vai ser igual de Arão, que a gente tinha achado antes de 6 metros. Né? Essa é essa tamanho aqui. Ele pergunta se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, né? Ele pergunta qual a sombra da pessoa passou a medir quanto, né? Bem, se você observar, né, a gente pode fazer a mesma conta também aqui, ó. Vamos lá, né? Então, agora eu sei o tamanho da altura da pessoa, né? A altura do poste, melhor dizendo. Então, você vai ter 1,5 metro, que vai ser a sombra do poste, porque ele reduziu 50 centímetros. A pessoa continua tendo 1,5 metro. Isso aqui vai ser x, certo? Então, agora nós vamos para o segundo caso. Então, multiplicando isso aqui, nós vamos ter 6x é igual a 1,5 vezes 1,8. Tô indo jantar. Certo? 1,5 vezes 1,8. Vamos lá, quanto é que vai dar isso? 1,5 vezes 1,8. 2,7. Ou seja, x é igual a isso aqui. Vai dar 0,45 de metros. Ou o conhecido, né? Ou 45 centímetros. 45 centímetros. Tá aí. Né? Tá aí a jogadinha que a gente trabalha. Então, alternativa B, bateu com o que a gente tinha falado. Né? Vamos fazer o exercício número 8, que ele fala o seguinte para nós. Ó. Né? Vamos fazer o exercício 8. Vou copiar isso aqui. Ó, copiar. Vamos passar para cá. Então, o 8 fala assim para nós. Segundo a óptica, os meios de uma agência transparente, a luz se propaga em linha reta. Esse princípio pode ser utilizado para determinar grandes alturas de prédios e montanhas. O esquema a seguir mostra o acordo desse princípio de sombras projetadas no solo de um poste de luz e a sombra de uma torre elétrica. A partir dos dados obtidos, a imagem calcula a altura da torre. Né? Então, perceba que aqui você tem os triângulos. Né? Então, tá tudo bonitinho para você. Então, você terá o seguinte. Ó. Aqui você tem... olha aqui, ó. Esse e esse. Certo? Então você tem isso aqui. Ok? Só vou complementar aqui. Tá aqui. E aqui você tem essa alturinha aqui, que seria essa, essa e essa. Né? Então você teria essa parte aqui que seria esse triângulo. Então nós vamos fazer uma comparação, uma semelhança de triângulo entre eles. Então você teria, por exemplo, esse triângulo maior, que estaria em preto, que você teria isso aqui, né? Você teria essa jogada aqui, né? Teria isso, olha, ficou bonito. Não gostei desse, cara. Então você teria isso aqui. Teria isso, que nós teríamos o 110. Aqui você teria o H, certo? E aqui nós teríamos o triângulo pequenininho, certo? Que a gente teria o seguinte, aqui teria 10 e aqui 2, né? Aqui metros e metros. Vai fazer o quê? Vai fazer uma comparação, né? Então, certo? Nossa senhora, tá feia essa letra aí. Vamos lá. 110 metros. Então, com essa jogada aqui, o que a gente vai fazer? Comparação. Então, nós temos aqui H por 110 é igual a
2 por 10. Eu posso cortar aqui, né? Eu vou perceber que vai ficar o seguinte, H é igual a 11 vezes 2, ou seja, H é igual a 22 metros. Tá aí, fechou. 22 metrinhos. Certo? Espero que tenham gostado da aula, que novas ideias surjam com isso aí. Abraços!